Olá a todos, que a paz de Deus esteja dentro dos seus corações, dos nossos corações, e que assim nós prossigamos com a fé em Jesus Cristo. Nesse momento eu quero te pedir para você se inscrever nesse canal e também ativar aquele sininho de notificação para todos os vídeos, ele assim o YouTube mandar para você. Então, irmãos, nesse momento eu falei no outro vídeo que depois eu ia explicar a parte e aprovar porque, irmãos, as heresias na CCB existem. E porque a obra de Deus, eles falam que é a obra de Deus e não é. Entendeu? Por exemplo, eles falam que lá é a obra de Deus. Mas como que lá é a obra de Deus? Veja bem, primeiro ponto que eu quero expor aqui. Como é que lá é a obra de Deus, mas você não pode propagar a obra de Deus, a suposta obra de Deus que eles falam? Por exemplo, aqui no YouTube, se colocar uma pregação deles, sem autorização, na hora o canal vai embora, o vídeo eles tiram e eles processam. E como é que é a obra de Deus, né? Dá para entender que não é a obra de Deus? O hino, mesmo jeito. Os cânticos dos hinos. Se você, até aqueles que são fiéis a eles, que não critica, se tiver um canal e colocar os hinos, aí logo logo eles arrebenta com ele. Por que não é obra de Deus? Não é obra de Deus, é modismo. Porque, agora você veja bem, entenda aí com raciocínio. Se fosse a obra de Deus, e Deus, o Deus que nós conhecemos, o nosso Criador, Jesus Cristo, que deixou a sua palavra aqui para nós, se ele fosse fazer assim, dizer, não, minha obra ninguém vai propagar, não vai vender uma Bíblia, entendeu? Não vai pregar o Evangelho sem minha autorização, entendeu? Aí como era que o nome de Deus era anunciado, como era que Deus ia ser reconhecido, nosso Senhor Jesus Cristo, porque alguém está ganhando dinheiro do princípio do mundo até agora, ó, com isso aqui. Não importa quem seja ele, qual tipo de criatura na terra que trabalha vendendo a palavra e anunciando também. Mas Deus deixou, porque Ele é bom, misericordioso, e é dele, Ele deu para os homens, tudo Ele entregou. Então essa é a obra de Deus. Deus, Ele é maravilhoso, entendeu? Ele não quer saber. Quando se fala a respeito do julgamento e o dia do juízo, aí é outra história, mas a obra de Deus, aqui é a sua palavra anunciada aos homens, ó, está aqui na mão de quem quiser na terra, não importa. Cada um fabrica a Bíblia de uma versão. E aí tá. Essa é a obra de Deus, no primeiro ponto. Então, por isso que a CCB não é a obra de Deus. Porque se ela fosse a obra de Deus, ela não ia perseguir, processar, impedir de alguém falar da obra de Deus. Tá vendo? Como é que é a obra de Deus e ninguém pode propagar, falar da sua pregação que eles pregaram lá, dizendo que foi Deus? Ninguém pode propagar os hinos, senão é processado. Um Deus ruim, né? Diz que é a obra de Deus, mas é um Deus miserável. É um Deus miserável que não quer que ninguém fale dele.
Só os santos, anciões, os santos entre aspas, só eles. Por que só eles? Olha, eles querem dinheiro. Abra o olho você, alertando você aí do outro lado. Abra os olhos e vamos se converter a Cristo. Porque esses homens nada tem para nos dar, só traz tropeço. Porque a palavra de Deus está aí propagada por quem quer que seja. Mas a obra dos anciões que eles querem dizer que é de Deus, ninguém pode falar. Então não é a obra de Deus. Entendeu? Porque, irmão, mas tem direitos autorais. Tem direitos autorais. Ah, é? Deus cobrou direitos autorais aqui? É. Irmão, o dinheiro é para Deus, as coletas para a obra de Deus. Deus precisa de dinheiro? Não. Deus precisa daqueles prédios luxuosos que eles estão construindo em plena pandemia? Não. Tem algo de errado. Nada de ser a obra de Deus, irmãos. Então, irmão, outro ponto é, por exemplo, Filipe e os apóstolos. Filipe era um apóstolo e os demais apóstolos. Filipe batizou o eunuco. Ele cobrou dinheiro do eunuco. Ele foi atrás do evangelho. De que jeito? Foi com interesse no dinheiro? Não. Os demais apóstolos batizaram, foi ganhando? Não. E por que que um ancião ele só vai à igreja fazer um batismo e fazer qualquer outro serviço ganhando? A gasolina tem que pagar, eles disfarçam assim, mas a maioria deles, por que que eles têm os cartões de crédito para viajar para onde quiser? Da empresa CCB. Aí ainda vem dizendo, irmão, aqui tudo é de graça, a obra de Deus é de graça. De graça? De graça e só coleta, vem a coleta, coleta. Nada de obra de Deus, irmão. Eu digo a vocês, irmão, o que nós estamos vendo hoje na face dessa terra, irmão, é muita hipocrisia dos homens. Muita injustiça, irmão. Irmãos, vou dizer uma coisa para você. Se muitos que hoje estão dentro, eles não abrir os olhos, olha, muita gente vai se decepcionar, porque é triste a história de você ver alguém dizer que é a obra de Deus, mas nada é de graça, oprime, processa, persegue e outras demais coisas que estão em oculto que muitos não sabem. Então, irmãos, não é a obra de Deus. A obra de Deus foi Jesus Cristo lá no madeiro da cruz, para salvar quem quer que seja, qualquer que pedir e clamar a Ele na angústia, na hora da morte, isso depende do seu arrependimento, que Jesus é capaz de dizer para ele, igual falou para o homem que era bandido e foi pendurado na cruz junto com ele. Jesus é capaz de dizer a mesma cena que disse para o bandido, eu te perdoarei, hoje mesmo você entrará no meu paraíso. Então, irmãos, bom nós ler as escrituras e ver porque tanta essa opressão, tanta essa perseguição. Se o irmão parar de ir à casa de oração, o irmão está parado, o irmão não serve mais a Deus. Irmão, você não quer se salvar não? Como que a salvação está lá na casa de oração? O evangelho que era para ser pregado igual um sino, quando se bate que vê o som de longe, o evangelho que é para ser anunciado de porta em porta, eles muitas das vezes proíbem. Irmão, não pode falar o evangelho de qualquer jeito.
Disse o apóstolo São Paulo, pregai o evangelho do Senhor todo o tempo, no tempo e fora do tempo. Por quê? Porque é para anunciar a palavra, irmão. A palavra de Deus tem que ser anunciada. Todo o tempo que for anunciado para Deus, Deus é quem faz a obra. Agora, o interessante de toda essa história é isso aí. É que é a obra de Deus, segundo eles, a CCB. Agora, ninguém pode propagar nem essa obra de Deus. Por que não pode ser propagado? É ciúme, é os direitos autorais ou é aquela história que, em outras palavras, nós podemos entender? Ou é, como diz o ditado, ou é o cabirudo atrás, o bichão de ponta, que impede, usa deles para impedir para o homem não falar do evangelho, para não propagar o hino, não propagar a palavra que é pregada, para poder as pessoas não crer e sempre continuar lá no jugo do homem, pesado e preso. Entendeu? Vamos observar, irmão, e vamos fazer assim, vamos vigiar e vamos observar bem de perto e meditar essa reflexão. Vamos ver o que vai ser daqui para frente, da maneira deles, porque uma coisa eu digo, a gente vai estar combatendo aqui as heresias, vamos estar combatendo a injustiça, a opressão, a falta de amor, de caridade deles, mas eles não vão mudar, porque só Cristo poderia mudar se eles crescem aqui no verdadeiro evangelho. Mas eles inventaram um evangelho lá no Brás, que segundo o ensinamento deles, aparece lá um Deus fantasma e aqui ensina eles a pregar para o povo lá através de uma circular e o povo tem que obedecer. Se não obedecer a circular, não adianta você obedecer aqui a escritura. Que você, na igreja, na congregação cristã no Brasil, você é destruído lá dentro, dos próprios irmãos e do próprio ministério. Se tu não obedecer o ensinamento deles, que vem da circular, você pode ser um crente de Jesus Cristo, mas de lá eles vão lhe destruir e você só fica lá se você quiser ser pisado igual um pó. Mas valor como cristão, consideração perante eles como cristão, você não vai ter. Entendeu? E é assim, irmão, então é nessa forma que eu vejo e que é, porque eu falo daquilo que conheci lá dentro e vejo a maneira deles agir. Eu conheço aqui, irmão, só resumidamente uma coisa, eu digo para os irmãos, eu conheço cooperador que passa na minha frente há muitos anos, antes até mesmo de eu abrir esse canal, e não me dá nem a paz de Deus, nem bom dia, entendeu? É assim que eles funcionam, mas eu estou feliz com Cristo. Então, irmão, que Deus abençoe você, a sua família, a sua vida e que nos proteja, a todos nós. Então, queira você ficar ouvindo esse vídeo aí, dê um joinha, deixa o seu like e não se esqueça de se inscrever e nos ajudar aqui, irmão. Que aqui nós vamos anunciar a verdade para muitos. No momento que você for um cristão, você evangelizou aonde você estiver me ouvindo. Você evangelizou, alguém quer se batizar, você mesmo batize, irmão. Deus abençoe. Você mesmo batize. Não tenha medo, porque Jesus é contigo.